Fala pessoal, bem-vindos aí a um videozinho rápido sobre funções de agregação aqui dentro do SQL. Estou usando o SGBD mais SQL e o que são funções de agregação? São funções que ajudam a gente aí a fazer cálculos dentro do SQL. Maravilha? Um dos que a gente tem de funções se chama count ou contagem, para ficar mais fácil. Eu tenho essa tabela aqui, pedidos, que eu vou estar selecionando para vocês verem os dados dela. E eu quero fazer uma contagem de todos os meus pedidos. Contagem. Imagine você ter um marketplace lá com infinitas linhas e você não quer ficar scrollando o ano inteiro, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um select, vai usar a nossa função count e asterisco, que ele vai fazer uma contagem de todas as linhas, todos os valores contidos nessa tabela. Então, selecionei da tabela pedidos e fiz uma contagem de todas as linhas. Contagem de todas as linhas ou valores da tabela. Então, vou dar um Ctrl Enter e a gente tem ali 374 linhas. Isso aqui é pouco, mas pensa que você está trabalhando numa grande empresa que você tem que fazer uma contagem lá dos pedidos do mês, por exemplo, a Amazon da vida, e são milhares de pedidos e você pode perder um tempo. Então, só dá um selectzinho ali rápido, mostra que você sabe e maravilhoso, perfeito? Esse é o nosso select, count. Esse é o nosso count. Vamos lá para o próximo. O próximo é também o count, e o distint. Só que dessa vez a gente vai usar o count em outra tabela. A gente vai usar ela na tabela clientes. Por quê? O count asterisco, olha o que ele faz. Ele conta para mim todas as linhas. Tudo, tudo, tudo. Só que ele ignora valores nulos. Então ele passa direto onde tem nulos. Então, por exemplo, se você tiver que fazer uma verificação, isso pode ser ruim. Porque às vezes pode estar faltando dados ali, mas ele simplesmente ignora, porque ele viu que existe, existe valores, mas não pega valores específicos que não estão é, inseridos os dados. Então ele ignora os nulos. E o que a gente faz para saber se existe nulos? A gente faz aqui a seleção da contagem da coluna que a gente quer. Então, se a gente vier aqui no Select Cliente novamente, a gente vai ver que a gente tem essa coluna aqui, telefones, que apresenta valores nulos. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente dá aqui um Select Count Telefone, ele mostra pra gente 94. Então tem cliente com faltando, né? Faltando dados, faltando um telefone. Então o que a gente fez aqui? Selecionou da tabela clientes uma contagem específica para a coluna telefone. Maravilha? Esse é o count mais específico, uma contagem mais específica. E a gente vai ter o distinct, que o distinct nada mais é que distinto, ou valores distintos. Você pode ver que aqui em escolaridade a gente tem vários valores. Então a gente tem os pós-graduados, os parciais, os do ensino médio, a gente tem a da graduação. E isso aqui, sempre imagina num contexto grandioso assim. Aqui o banco de dados está bem pequeno, tá bem recheado, mas não é algo grandioso como uma grande empresa, um marketplace da vida, um Facebook. Então, eu quero saber as distinções, valores distintos da minha tabela. Então, o que eu faço? Eu seleciono da tabela clientes uma contagem de valores distintos na coluna escolaridade. Então, ele vai apresentar para mim. O que ele vai apresentar? 4 valores, que foi o quê? Pós-graduação, ensino médio, parcial e graduação. Maravilha? Então, esse é o distinct.
bem simplesinho de entender aí, bem rápido, fácil. Então vamos pro próximo, é o sum e o AVG. O que é o sum? A gente traduz para soma, para ficar mais fácil. E o AVG é igual a average, ou, para ficar mais fácil ainda, a média. Então vamos lá, vou selecionar aqui na minha tabela pedidos novamente. Tabela pedidos. Vocês podem ver que a gente tem receita de vendas. Ah, meu gestor falou, ó, pega lá no banco de dados a receita que a gente teve total, aí, todos os anos. Pega tudo, de todos os pedidos. Nada muito específico. Tudo bem. Você vai lá no seu SGBD favorito, coloca select from tabela pedidos. Você pede, você chama a função sum para fazer a soma da coluna receita venda. Vamos dar um Ctrl Enter aqui para a gente ver o que acontece. 228.900. Já apresenta lá para o seu gestor, já puxa para uma outra coisa, faz um Power BI, faz um negócio ali diferente, fazendo um visual bonito, já apresenta para ele, tudo puxando aqui do banco de dados. Maravilha? Sum, então, é a soma. E AVG é a média, como eu já te disse. Aí você está lá na Select Pedidos e ele fala outra coisa. Ah, apresenta para mim a soma total e a média dessas receitas de venda. Qual que é a média delas? O valor médio. Então você vai fazer o quê? Você vai dar um select from pedidos, né, da tabela pedidos, e vai chamar a função AVG, que é o quê? Average. Então, banco de dados, faz para mim aí a média da coluna receita venda. Vamos ver o que vai dar. Vou dar um Ctrl Enter aqui selecionando. E a média deu 612,03 centavos. Esse ponto a gente considera como decimal. Então considera esse ponto como vírgula e só conta essas duas casinhas aqui, 0,3. Maravilha? Então 612,03 centavos ali, que é a média da nossa receita de venda. Perfeito, gente? Maravilha? Até aqui, ó, tranquilo, para ter um conceito básico ali, entender legal. Agora, a gente está indo para a reta final, que é o max e o min, que é bem intuitivo, máximo e o mínimo. Então, vou dar aqui novamente esse select da tabela pedidos e vou querer puxar o meu maior valor de preço unidade, meu máximo, né? O máximo que alcançou ali de valor e o mínimo. O gestor pediu para mim. Ah, puxa lá o maior valor, né? O produto com preço unitário que tem o maior valor. Então vou aqui selecionar da tabela pedidos novamente o máximo valor da coluna preço unidade. Preço unidade. Select 1.800. Esse é o maior, é o produto com maior valor. Vamos ver aqui, ó, preço unidade 1.800. Maravilha. Foi o maior valor de venda ali que a gente conseguiu gerar. E agora ele pediu para eu gerar o mínimo. Qual foi o mínimo ali que a gente vendeu em alguma coisa? Então a gente fez select from pedidos, né? Da tabela pedidos, selecionou da tabela pedidos o mínimo valor de preço unitário. Preço unit. Vou dar um Ctrl Enter. 350. Vamos voltar aqui na nossa tabela e ver se é isso mesmo. 350 é o nosso menor valor. E a gente termina aqui, rapidinho, as funções de agregação. Espero que tenha feito sentido para vocês, que ajude de alguma forma e até mais.